Olá! Como eu prometi, você que assistiu o meu primeiro vídeo, te convidando para esse momento falar sobre iniciativa e acabativa. Eu quero começar então agradecendo você por ter assistido o primeiro vídeo e por estar aqui agora. No segundo vídeo eu tenho certeza que ao longo desse tempo que nós estejamos aqui conversando, eu vou trazer muita ferramenta para você e eu vou trazer exatamente o conteúdo de como você mudar o seu mindset, como mudar o seu modelo mental, como mudar a sua mentalidade e entregar com mais facilidade os seus resultados. Primeiro vamos falar de mercado. O mercado quer quem entrega, o mercado quer quem tenha resultado. E de que forma nós vamos utilizar? Qual abordagem? Neurociência, a ciência que estuda o cérebro, desde a união entre os gametas, da fase da gestação, o nascimento, infância, adolescência e fase adulta. Você foi bombardeado de informações. Recebemos muitas informações e essas informações foram fazendo com que nós entendêssemos que é assim que nós devíamos agir. Por esse caminho ou por esse caminho, criamos uma regra. Essa regra não significa que é errada ou não significa que é certa. Significa que essa regra que você adotou, nós chamamos de modelo mental. Por exemplo, se eu comecei um regime na segunda-feira, segunda, terça e quarta, eu parei na quarta-feira. Quem viu? Ninguém. Por falar nisso, você conhece alguém que começa um regime e não termina? Você conhece alguém que começa a ler um livro e não conclui a leitura? Você conhece alguém que começa um planejamento qualquer que seja e não termina? O que acontece com essa pessoa? Vamos falar de neurociência então. A presença dos neurônios espelhos. São neurônios que copiam as nossas ações. Esses neurônios trabalham com o sentimento de recompensa. Eles ativam áreas do nosso cérebro, entendendo que aquele deve ser um comportamento recompensado. Como eu parei o regime na quarta-feira, a regra quando eu começo o próximo regime na outra segunda-feira, qual que é a regra? Não termina, não termina. E eu fiz isso durante 30 anos. Imagine se eu utilizar esse comportamento não só para atividade física, mas para qualquer outra coisa que eu vou fazer na minha vida, eu vou ter dificuldade na acabativa. Outra descoberta da neurociência, nós temos em torno de 50 mil pensamentos por dia. 50 mil pensamentos por dia. Desses, 80% são negativos. Lembra daquele desenho lá atrás que você assistiu, que tinha um capetinho do lado e um anjinho do outro? Muito parecido com o que nós vivemos no dia a dia. E nós temos 3 tipos de capacidade humana. Isso está no livro do Paul Sturges, As Vantagens da Adversidade. E ele fala sobre 3 tipos de capacidade humana, que é o campista, o desistente e o alpinista. Dentro dessas 3 tipos de características, o desistente, tudo que ele começa, ele não termina. Tudo que ele inicia, ele não termina. O campista é aquele que fica parado na zona de conforto, esperando cair do céu, esperando as oportunidades. O alpinista é o faca na caveira. O alpinista é o que vai fazer, o que vai entregar, o que vai realizar. Porém, se nós voltarmos com as descobertas da neurociência, lá nos neurônios espelhos, nós vamos entender que o desistente, ele aprendeu a ser desistente. O cérebro dele libera um sistema de recompensa para que ele entenda que desistir é agradável, desistir é gostoso, desistir é prazeroso e realmente é. Imagina uma pessoa que começa um regime e vai trocar lasanha pelo brócolis. É gostoso? É prazeroso? Para essa pessoa que comeu lasanha há 30 anos e entende que aquilo é gostoso. Quando entra uma outra substância, ele automaticamente não vai sentir bem. É mais ou menos isso que ocorre com a mudança de comportamento. Mas como mudar isso? De que forma poder mudar isso? Se nós temos 50 mil pensamentos por dia e desses 80% são negativos, as pessoas altamente eficazes são aquelas que têm foco nos pensamentos positivos. Tem um livro fantástico do grande pensador e psicólogo Martin Seligman, se chama Felicidade Autêntica. E lá ele estabelece critérios sobre como
formatar a sua mente, como buscar sempre a psicologia positiva, o pensamento positivo voltado para a acabativa. São treinos, são exercícios mentais que nós queremos falar aqui nesse vídeo sobre o que fazer para manter os nossos pensamentos na acabativa. Como você vai fazer isso com a sua mente? Sobre o que você se alimenta, sobre a atividade física que você faz, sobre o trabalho que você faz, sobre a forma como você começa a entregar. Nós aprendemos então que aquela pessoa que começou um regime, parou na quarta-feira, essa pessoa, ela alimentou negativamente o seu cérebro. Ela alimentou o seu cérebro com algo, e quando ela começa com um outro comportamento, ela entra em contradição com ela mesma. Dentro dessa abordagem, nós temos em torno de 86 bilhões de neurônios, segundo a neurociência. 86 bilhões de neurônios. Desses neurônios, nós temos então os neurônios espelhos, que copiam as nossas ações. Qual é a diferença do desistente? Ele ensinou o seu cérebro a desistir. Ele não suporta a pressão. Quando vem o peso da escalada, ele sai pela tangente. O campista, ele acostumou a sua mente, o seu cérebro, o seu mindset. Ele acostumou a desistir ou a esperar cair do céu. Então ele tem um sistema muito reativo. Em vendas, por exemplo, ele vai esperar o cliente. Quando ele tem que tomar uma decisão, ele vai sempre esperar. O alpinista, ele aprendeu a vida toda a fazer. Eu tive o prazer, por todas essas empresas que eu passei, conversar com vários executivos. Quando eu perguntava para ele, qual o motivo que você tem sucesso? E ele me respondia, Paulo, mas como não ter sucesso? Como não ser o melhor? E se nós buscarmos lá na psicologia, lá no nosso cérebro, nós dividimos em consciente e inconsciente. Esse inconsciente nós dividimos ele em 3 etapas: id, ego e superego. O id está relacionado às nossas crenças e valores. O ego está relacionado à nossa identidade social. O superego está relacionado ao nosso self maior, às nossas aspirações mais profundas. Como isso vai te ajudar na acabativa? Você pode utilizar ferramentas de coaching, pode utilizar ferramentas de treinamento, porém você vai chegar aqui na superfície do seu cérebro. Você não vai conseguir ir aqui lá na base, que são as aspirações mais profundas. Porém, existem padrões de comportamentos que você pode ir modificando, alterando a sua estrutura através de um processo chamado praxis, que são exercícios repetitivos que geram hábitos. Esses exercícios repetitivos vão fazendo com que você respeite esse processo aqui, ó. Vamos lá. Tudo se inicia pelo ponto de partida. Esse ponto de partida chamamos de pensamento. Quando você começa a pensar no seu objetivo, quando você começa a pensar no que você quer realizar, no que você quer fazer, nós co-criamos o objetivo e trazemos isso para a nossa mente, para o nosso cérebro. O seu cérebro precisa enxergar, ele precisa enxergar o que você vê. Então, começa pelo pensamento. Esse pensamento do desistente, por exemplo, eu não consigo, é muito difícil, eu nasci pobre, eu vivo pobre, eu vou morrer pobre, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Esse pensamento vai gerar uma ação proporcional ao que eu penso. Essas ações constantemente feitas, elas vão vão tangibilizar em hábitos. Esses hábitos vão perpetuar o nosso comportamento. Esse comportamento vai ditar os nossos resultados. Nós falamos disso de coaching comportamental. Sobre a atividade física, eu tive um programa chamado Master Trainer, que espalhei pelo Brasil, formei vários trainers no Brasil. E uma das coisas que eu coloco sempre, e eu coloco sempre na minha equipe, que ninguém dá treinamento na minha equipe se não fizer atividade física. O que acontece? Por quê? Qual a parte científica e de que forma a neurociência nos ajuda na acabativa? Uma pessoa que busca sucesso profissional, ele, antes de ter o sucesso profissional, ele precisa ter o sucesso pessoal.
Porque são duas vitórias, a vitória pessoal e a vitória pública. Essa vitória pública está relacionada ao poder de influência, ao poder de conexão, a forma como eu vou atrair pessoas em um formato de liderança. Se nós buscarmos aí as pessoas que você mais se inspira, veja a capacidade de influência que eles têm. Nós trabalhamos com uma ferramenta para isso, que é o núcleo do QA, o quociente de adversidade. Essa ferramenta se chama CRAD, sobre o controle que você tem sobre a situação, sobre a responsabilização que você chama para você, qual a responsabilidade que você tem sobre aquilo, sobre o seu poder de alcance e sobre a duração do fato. Imagina, começou algo e não concluiu, muito provavelmente você pode analisar esses 4 critérios. Qual o controle que eu tive sobre aquela situação? Paulo, eu levantei cedo para correr, mas estava chovendo. Qual o controle que você tem sobre a chuva? Paulo, mas eu comecei uma leitura e me deu sono. Qual o controle que eu tenho sobre esse fato? Depois, responsabilização. Paulo, mas é o meu 9º relacionamento só esse ano. Eu não tive culpa porque eles são difíceis ou elas são difíceis. Qual a responsabilidade que eu tenho sobre isso? Qual a responsabilização que eu tenho sobre esse fato? Alcance. Qual é o seu poder de alcance? Para poder, quem sabe, analisar a magnitude desse processo. E também a duração. Qual o meu poder de duração sobre a minha iniciativa e a minha acabativa? O quanto dura? Qual a minha repercussão? Uma ferramenta que eu quero mostrar para você, que eu utilizo muito com pessoas que me buscam, que me procuram nesse intuito de concluir o que se inicia, é uma ferramenta que eu criei ao longo das dificuldades que eu fui percebendo ao longo do dia a dia, que nós criamos hábitos, né? Tudo isso que nós vivemos até hoje, que eu estou estabelecendo para vocês, é que nós criamos hábitos. Alguns são bons, outros nem tanto. Então essa ferramenta eu chamo ela de maestria na liderança. Ela acontece exatamente por 4 etapas. A primeira etapa é a etapa da desconstrução. Você precisa analisar quais são os comportamentos em você que você gostaria de jogar fora, que você gostaria de deixar. Se você puder aí agora, que está me assistindo, se você puder listar, pega uma caneta aí rapidinho. Você pode listar o que você não gosta em você. Quais são os comportamentos que você quer jogar fora? Quais são os comportamentos que você quer desistir? Quais são os comportamentos que você quer excluir da sua vida? Vamos lá. Um pensamento ruim. Eu começo algo e não termino. Quando eu comecei aquele trabalho X, eu não concluí. Lista tudo isso. Esses são os comportamentos que eu quero desconstruir. Agora, quais são os comportamentos que eu quero construir? É o segundo passo da ferramenta. Construir. O que eu quero construir? Quais são os comportamentos de acabativa, os pensamentos positivos? Se nós temos 50 mil pensamentos por dia, 80% são negativos, 20% são positivos. Então veja, provavelmente a diferença entre um alpinista e um desistente é exatamente o que pensar. Quando você vai abrir seu negócio, por exemplo, vem o medo, vem a falta do conhecimento, a falta do conteúdo, a falta da informação. Meu Deus, se não der certo, e se eu quebrar, e se acontecer isso, Os pensamentos positivos, negativos, convidam você para focar ali nos 80%. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Se você busca lá no livro A Síndrome do Macho Alfa, explica exatamente a diferença do cérebro de um executivo de sucesso e de um desistente. Uma pessoa que ganha um salário mínimo para uma pessoa que ganha 1 milhão, qual que é a diferença entre eles? Quem ganha um salário mínimo tem problemas proporcionais a um salário mínimo. Quem ganha 1 milhão tem problemas proporcionais a 1 milhão. Mas como mudar isso? De que forma mudar isso? Dentro desses 86 bilhões de neurônios que nós temos em média, nós temos aí, esses neurônios não se tocam entre si.
Existe uma ligação entre os neurônios que é o axônio. Esse axônio seria o elo de ligação entre eles, mas eles se conectam e se conversam através das sinapses. Qual que é a diferença do alpinista? Mais sinapses, mais conexões. Qual a diferença do alfa, que ganha 1 milhão, para um auxiliar de produção que ganha um salário mínimo? As conexões, as informações. Aí entra a magnitude da atividade física. Quem está falando com vocês não é quem lê um livro de autoajuda. Quem está falando com você e agora não é quem assistiu uma palestra motivacional. Estou falando com vocês não simplesmente porque eu ouvi falar, alguém me falou. Estou falando por vocês porque eu venci um câncer. Eu fui jogador de futebol, venci um câncer e vim aqui exatamente para te falar o que eu fiz. O que eu tenho trabalhado com esses executivos ao longo do Brasil? Por que eles encerram algo? Por que eles terminam algo? E é exatamente isso que você vai mudar na sua conduta a partir de agora, se você utilizar esse método. Se você utilizar esse método da acabativa. Vamos lá? Atividade física. Isso é fantástico. Porque quando você começa a ditar o ritmo para você, você começa a definir e colocar para o seu cérebro uma informação. O que te define? Sabe mexer no Excel? Sabe trabalhar no Excel? Lá nós criamos fórmulas, né? Então, linha 1 mais linha 2 mais coluna 3 igual a esse resultado. O nosso cérebro da mesma forma. É uma lógica de programação também. Você coloca ali a fórmula, o seu piloto automático. Ou seja, se você a vida toda passou a não concluir algo, a sua conduta vai ser de não acabativa. Se você a vida toda passou a não se interagir em algo, se comprometer, a sua vida vai ser dessa mesma forma. Vamos mudar isso? Vamos mudar isso? E de que forma? Comece a adotar uma cultura com uma atividade física. Porque quando você começa a fazer isso, você conquista uma substância. Você libera substâncias como serotonina, endorfina e todas as substâncias do prazer. Você conquista algo chamado bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela, como os neurônios não se tocam entre si, elas possibilitam as conexões entre os neurônios, que são as chamadas sinapses. Eu quero explicar para você exatamente como fazer isso. Em função do nosso tempo, em função do horário desse vídeo, né? Em função do nosso tempo eu não consigo. Eu vou fazer um workshop, eu vou fazer e convido você que chegou até aqui, me assistiu até esse tempo, é porque você quer mudar a sua vida. Você chegou até aqui, até agora, meu amigo, é porque você já não é mais desistente, não é mais campista, está querendo ser alpinista. É isso, chegou até aqui. Então, se você está aqui, está pronto para participar do workshop presencial. Esse workshop presencial vai ser aqui, ó, na Milfit, na Milfit Academia. É uma academia fantástica que você não vai pagar nada por isso. Eu vou explicar em 2 horas, como iniciar algo e terminar. Se você, o pouco que assistiu em 15 minutos, já visualiza como essa mudança de vida, imagine só em 2 horas o que eu vou poder te ensinar. No dia 12 de abril, hein? 19 horas e 30 minutos no dia 12 de abril, um workshop, 2 horas, falando exatamente sobre tudo isso, especificando e colocando em prática, para você fazer a diferença na sua vida. Meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, e tenha certeza de que eu estou aqui para contribuir. Se você quer fazer isso na sua vida, quer fazer a diferença na sua vida, esse é o momento. Obrigado, até mais, um abraço.